Pessoal, vocês já devem ter visto que houve um aumento expressivo dos casos de bronquiolite em bebês. Essa é uma doença séria, potencialmente grave, aguda, ou seja, aparece assim de uma hora para outra e que é causada pelo vírus sincicial respiratório. Esse vírus acomete principalmente bebês, mas atualmente a gente tem visto casos até mesmo em adultos. O que acontece na hora que um bebê pega o vírus sincicial respiratório? Vamos entender aqui como é que é o nosso pulmão. Então, a gente respira pelo nariz, pela boca, o ar desce pela traqueia, laringe, chega nos brônquios maiores. Esses brônquios vão se diminuindo em tamanho, diminuindo, até chegar no menor tubinho que a gente tem na via aérea, que a gente chama de bronquíolo. É no final do bronquíolo que está localizado o alvéolo pulmonar. O alvéolo é onde acontece a troca gasosa propriamente dita. O vírus sincicial respiratório, ele vai para esse bronquíolo e inflama esse local, que já é bem estreito e curtinho, principalmente nos bebês. E aí, quando isso entope por causa de secreção ou da inflamação, não chega ar no alvéolo e a troca gasosa não é realizada. Então, como consequência dessa infecção, o bebê ele fica sem fazer a troca gasosa adequada, ele vai ficar ou roxinho ou pálido, vai ter esforço, dificuldade para respirar. Como eu vou identificar, então, quando meu filho está com sinais de bronquiolite, doutora? Quando o bebê pega esse vírus, ele vai ficar respirando mais rápido do que o habitual. Vão acontecer uma série de processos para que ajude esse bebê a respirar, que a gente chama de esforço respiratório. Então, a musculatura entre uma costela e outra, ela vai começar a afundar. A gente chama isso de tiragem intercostal. Então, afunda na hora que o pulmão tenta colocar o ar para fora. E aí, acontece um desnível entre o tórax e o abdômen, porque há um esforço muito grande para o ar entrar para o pulmão. E vocês vão ver que a barriguinha do bebê, ela levanta muito na hora de respirar. A musculatura do pescoço, e bem aqui no finalzinho do pescoço, onde está a fúrcula external, ela vai afundar. E o bebê pode abrir e fechar a narina também na hora da respiração. Se acontecer isso, você deve levar o seu bebê à emergência. Existe uma outra doença que muita gente confunde com a bronquiolite, que é a bronquite. Então, a bronquite, ela vai ser a infecção dos brônquios. Lembra lá da estrutura do pulmão? Aqui, ó, vamos voltar. É nessa parte mais grosseira do pulmão. A bronquite, ela pode ser aguda, causada por bactérias, vírus aí, ou crônica. É mais comum que a gente tenha em adultos a forma crônica. E estatisticamente isso é o mais relevante. E aí muita gente confunde isso e fala, eu tenho bronquite alérgica. Bronquite alérgica, gente, é asma. Nomes diferentes para a mesma doença. Em crianças, a gente já tem mais bronquites agudas. A bronquite, ela pode se assemelhar clinicamente à bronquiolite, mas a evolução dela, o medicamento que a gente utiliza é diferente. Um paciente com bronquite vai responder muito bem fazendo as bombinhas, que são as mesmas que a gente usa para tratar a asma, e o corticoide. Já na bronquiolite, poucos medicamentos fazem efeito. Fica um alerta para todos vocês, pais. Como a gente está tendo uma circulação muito intensa do vírus sincicial respiratório, devem evitar visitas que estejam doentes a bebês. Devem evitar levar os bebês para locais que estejam aglomerados, fechados, porque ali a transmissão do vírus é uma transmissão mais frequente, mais intensa. A bronquiolite é doença séria e a gente pode perder os nossos bebês para ela. Vamos cuidar desses pequeninos.